Olá a todos, você é bem-vindo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os outros signos da mandala e se você curtiu esse vídeo, também não esqueça de dar o seu joinha aí no nosso canal. Chegamos então ao sétimo signo da mandala, o signo que tem o arquétipo do equilíbrio, da diplomacia, da delicadeza, da arte, o equilíbrio da forma, bom gosto e do encontro com o outro, Libra. Libra tem uma relação com o equinócio de outono no hemisfério norte e com a primavera aqui no hemisfério sul. Libra é o segundo dos signos de ar da mandala e ele é o mais jovem dos signos. O Libra só fez a sua aparição durante o período helenístico, mais ou menos no século 3 ou 2 antes de Cristo. Na sequência atual da mandala, o Libra nasce de Virgem, mas na história ele nasceu das garras do Escorpião. O Escorpião abrangia este segmento do céu nesta época. Então, a impressão que nos dá a imagem do relógio de Pádua é que Libra, as duas balanças, dois pratos da balança de Libra teriam nascido das duas garras do Escorpião. O, qual é alguns dos aspectos do escorpião, do arquétipo de escorpião, né? Entre outras características, o escorpião é apaixonado, tem o desejo de vingança e o sentimento instintivo e até inconsciente de fazer justiça com as próprias mãos. Então, podemos dizer que Libra nasce, nesse sentido, na história, a partir de uma evolução destas garras do escorpião, que Libra teria amadurecido e transmutado esse sentimento visceral das águas escorpianinas, né, para o uso da faculdade da razão, visto que Libra é um signo de ar. Então, ele iria alcançar o julgamento mais justo e objetivo, através do pensamento, porque Libra, diferente de Escorpião, ele quer uma saída harmoniosa para as situações. Então, o Libra é o primeiro do signo do hemisfério da parte da mandala que corresponde à parte social, à parte pública. O Libra, ele delimita o primeiro eixo de opostos, ou seja, a partir de Libra até Peixes, todos os opostos, todos os signos serão opostos complementares aos 6 que a gente viu até agora. Então, da autoafirmação que a gente viu lá em Leão, da autocrítica que a gente viu em Virgem, esses dois arquétipos de Leão e de Virgem fazem as pazes aqui em Libra e se transformam numa digamos assim, numa autoconsagração para a humanidade, numa dedicação ao crescimento da sociedade, né? Esse é o papel de Libra. Em Libra, os muros da fortaleza do ego são teoricamente, claro, né, quebrados. Porque de Áries a Virgem, os 6 primeiros signos da mandala, eles tratam do processo de descoberta do eu, de construção, de afirmação da personalidade, da individualidade, se referem ao crescimento pessoal. Os próximos signos, a partir daqui, a partir de Libra, até Peixes, se dá uma consciência do coletivo, né? A noção do relacionamento que iniciou ali em Gêmeos, como a gente falou lá, ele está amadurecendo aqui em Libra, né? Pela primeira vez na mandala, há o desenvolvimento do verdadeiro sentido do valor social, do intercâmbio humano, com a comunidade, da vida em conjunto, dentro de uma estrutura, né? Libra faz esse papel. Ele inicia a fase madura do indivíduo, onde o indivíduo deixa de usar o pronome eu e passa, em Libra, a gente passa a viver no plural, o pronome nós, né? É a terceira pessoa, concretizar juntos, trabalhar em conjunto ou com colaboradores. O eu, aqui em Libra, ele tá direcionado em relação ao outro sempre, ao companheiro, ao marido, à esposa, sócio, à sociedade e aos relacionamentos como um todo. Libra é o signo do encontro com o outro.
Por isso, relacionamento, união e casamento, a gente sempre ouve falar que é algo importante para Libra, né? Mas para que esses relacionamentos sejam prazerosos, sejam benéficos, sejam saudáveis, é fundamental ter aprendido as lições dos 6 signos anteriores da mandala, que tratam do processo do crescimento pessoal, como a gente falou. Isso porque se a gente não se conhecer, se a gente não se amar, se a gente não aprender a se relacionar com nós mesmos, aqui até chegar em Libra, a gente acaba por fazer o quê? A gente acaba por viver uma situação que é conhecida como um conceito moderno, né? A codependência. A gente transfere tudo isso para o outro, né? Fica dependente do outro e o outro fica dependente da gente, porque a gente não se construiu como ser humano individual para poder se relacionar com o outro, né? E daí não acontece o sonhado amor equilibrado, ideal do Libra, né? O Libra, então, na mandala, né? Na história ele nasce de Escorpião, mas na mandala aqui ele nasce de Virgem. E Virgem prepara em todos os sentidos o terreno para que Libra floresça, para que Libra aconteça, né? Porque o desejo de harmonia e a precisão das formas de Libra é filho do desejo de perfeição de Virgem, né? Como a gente viu na mandala anterior. Virgem tem devoção às pequenas coisas, e a partir disso, Libra cultiva a sensibilidade para a beleza e a estética, né? Chegar à forma perfeita e o equilíbrio da forma, o Libra tem muita sensibilidade para isso, né? Para conseguir alcançar isso. Virgem busca a perfeição nos detalhes e muitas das vezes se perde no todo. A gente falou lá da dificuldade que Virgem tem de olhar para o seu inconsciente, para o seu oposto complementar, para a sua sombra, que é Peixes, né? Ele se perde no todo, o Virgem. Já Libra busca e sonha com o equilíbrio, com a paz e a harmonia, a perfeição dentro do todo. Libra consegue conviver com o todo, né? Então, do espírito observador, crítico e racional de Virgem, surge o bom ouvinte Libra, né? É bem importante a gente acompanhar como se desenvolve, como se desenrola a mandala, né? Como vai se complementando, como vai evoluindo, né? Então, e a regência planetária? Qual é a regência planetária de Libra? A gente sabe que Libra está associado ao planeta Vênus, o mesmo planeta que a gente viu lá que regia Touro. Lá, mas como Touro é o signo de terra, lá a Vênus se ocupa com coisas da sensação, com coisas da sensualidade, do prazer, dos valores. Aqui em Libra, como é um signo de ar, Vênus vai se ocupar com coisas diferentes. Ele vai tratar do encontro, a Vênus vai tratar do encontro com o outro, da beleza, a estética, a arte do equilíbrio. Qual é os mitos que dizem tem relação com o signo de Libra? O mito de Afrodite, o mito de Cupido e Psique, o julgamento de Paris, Palas, Atenas e Hera. Esses são os mitos mais importantes relacionados ao signo de Libra. E no corpo humano, qual é os 2 principais órgãos que Libra rege no corpo humano? É os rins e a bexiga. Olha que interessante, os rins são 2, né? Como os pratos da balança de Libra, né? Um de cada lado, filtram no corpo o sangue. Uma das funções de Libra é equilibrar os eletrólitos no corpo e manter o equilíbrio do pH do sangue. Então veja que interessante, foi a partir destas características do rim que os antigos associaram este órgão com o signo de balança, né? O signo de Libra, né? E aí a gente vai já de pronto para o símbolo, né, de Libra, que é um dos símbolos, é a balança, é a justa medida, né? Veja que Libra é o único dos símbolos da mala que é um objeto, porque todos os outros, se a gente analisar, eles são dotados de vida, seja um ser humano, seja um animal, ou seja a mistura dos dois. Os outros 2 objetos que aparecem na mandala é o jarro de Aquário e o arco e flecha do Sagitário. Mas vejam que o jarro está na mão de um ser humano e o arco e flecha está na mão de um centauro. Então, a balança de Libra ela aparece sozinha como um objeto, né?
E veja que a balança de Libra não é uma balança comum, mas aquela balança que tem os 2 pratos, né. É porque os 2 pratos, porque nela, né, a medida é feita por comparação, né. A meta é equilibrar os 2 pratos no mesmo nível, né. Libra, mais que julgamento, né, porque a gente está acostumado a ver as balanças como símbolo da justiça, né, mas mais que julgamento, Libra, traz consigo a ideia do equilíbrio, de medida, de neutralização de forças contrárias. E é deste princípio, né, de harmonia que surge toda a natureza, a maravilhosa e sensível natureza libriana, associada à beleza, à estética, ao senso do equilíbrio, da forma, da plasticidade e do diálogo e do intercâmbio social, né? O símbolo de Libra, além dos 2 pratos da balança, também pode ter uma relação, pode ter um significado com o entardecer, com o pôr do sol, o sol mergulhando no horizonte, né? O fim de tarde sumindo no horizonte. E o entardecer é um momento de integração, de equilíbrio entre o dia e a noite. E Libra está relacionado ao horizonte, né? Porque o horizonte é um lugar onde tudo se iguala, onde céu e terra estão em harmonia, estão em equilíbrio, né? Céu e terra se confundem. E ambos os signos, ambos os símbolos, a balança e o horizonte, têm relação com equilíbrio, com harmonia e com paz. É interessante a gente perceber essas duas possibilidades que simbolizam o símbolo de Libra. Então, quando nos momentos das nossas vidas em que os pratos das nossas balanças de vida estiverem em desequilíbrio, em desarmonia, quando houver uma divergência interna com nós mesmos ou com outra pessoa, a gente pode encontrar muitas respostas com alguém do tipo libriano, muitas respostas. Por quê? Porque o arquétipo de Libra é o que tem a maior facilidade de, ao invés de olhar para si próprio, para suas prioridades, o arquétipo de Libra tem facilidade em olhar para o outro, para quem está precisando mais do que ele. Ele tem o talento e a capacidade de ver o mundo pelos olhos do outro. Isso é maravilhoso. Ele tem vocação, o Libra tem vocação para escutar, como a gente falou, que nasceu lá de Virgem, né? De observar os 2 lados e gerar um acordo entre 2 partes de intermediação, de interesse divergentes, a uma conciliação. É comum, né, a gente ver 2 partes brigando, gritando entre si, e Libra respondendo com suavidade, levando a conversa para um clima mais adocicado. Então, o Libra adquire com isso a habilidade de considerar os 2 lados de uma mesma questão, o que faz desse arquétipo um excelente conselheiro, né? Mas por que Libra tem todo este talento de equilibrar as partes diferentes, né? Porque Libra, ele reconhece a dualidade em si mesmo. Libra já vive em si mesmo esses conflitos internos. Ele tem dentro de si o fractal dos conflitos da humanidade, que é o intelecto, divergindo com a emoção, a espiritualidade divergindo com o materialismo, o masculino com o feminino, e etc, etc, etc. E na busca pelo caminho do meio, o Libra se torna um expert em conciliação e equilíbrio. Por isso que o arquétipo de Libra está muito associado com o arquétipo do diplomata, né? De equilibrar os interesses. Bueno, então, e o eixo, né? O eixo Áries. O que Libra vai buscar no seu inconsciente, na sua sombra? O que ele vai querer desenvolver ali, né? Aquilo que ele não consegue ver. Libra, então, vai buscar ali a iniciativa, a ação, a coragem, a autoconfiança. Isto porque a gente viu lá em Áries que Áries age 2 vezes antes de pensar. Libra pensa 2 vezes antes de agir. A questão é a seguinte, que muitas vezes o Libra, quando fareja o perigo de reações adversas ou que são desagradáveis, ele pode ir por 2 caminhos. Ou ceder, ou ficar indeciso e tentando fazer uma conciliação e adiando a ação
até nunca mais. Esse é o risco, né? Ou então ele pode fingir que o problema não existe, negar o problema, né? Evitar o confronto direto com o conflito, né? Porque o Libra tem uma dificuldade em dizer não, em entrar em confronto. E a gente sabe, né, pessoal, que quando o problema não foi resolvido ou foi colocado debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde ele tem uma tendência a brotar ainda mais forte. Então, às vezes, é melhor ir de encontro à situação e não fugir dela. Esta é uma das principais lições que Libra precisa aprender com Áries, né? Porque o Libra pode demorar demais para se posicionar, né? A questão da indecisão. E correr o risco de conversar, 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 esperar, 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 e não chegar à conclusão do que fazer. Então, ele vai adiando a decisão e o enfrentamento para evitar o choque, ou nunca considerar que seja ideal o momento para agir, né? Então, aprender com Áries que na dúvida entre fazer ou não, o melhor pode ser fazer, como aquela máxima que diz: quando você não souber o que fazer, faça alguma coisa. Essa é a lição principal que Libra pode aprender com Áries, né? A gente falou da questão do diplomata, né? Da vocação que o Libra tem para ser diplomata. Mas quando escutar não estiver sendo suficiente, quando a concordância entre as partes for improvável, Libra precisa aprender com Áries a tomar iniciativa e agir. Senão ele vai correr o risco de ficar esperando, 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 arrumar um ponto aqui, remendar outro ponto lá, fazendo de conta que está tudo bem acolá, e acabar não chegando àquilo que ele almeja, que é o equilíbrio, que é a harmonia, né? E aí a gente volta àquele, a gente falou dos rins, né? E a gente volta agora aqui com a bexiga, um órgão que é regido por Libra, para tentar entender um pouco desse arquétipo, né? A bexiga ela comporta, ela vai se enchendo de líquido, né? E se enchendo, se enchendo. Se a gente não pode fazer xixi, a gente vai continua prendendo a urina, né? E uma bexiga normal comporta aproximadamente 400 ml de urina. Mas quando a gente precisa aguentar, ela aguenta até o dobro aproximadamente, 800 ml. Isso nos revela muito da questão da sombra de Libra, né? Porque quando é inconveniente uma situação, ou para desviar de brigas e confrontos, desentendimentos, ele vai aguentando contrariedades, aguentando, assim como a bexiga vai aguentando a urina, né? Ele vai aguentando a ofensa, vai cedendo, vai aguentando enquanto pode, até invadirem o seu território, né? Até estourar, até vir à tona a forma deturpada e inconsciente da sua sombra ariana, que é a raiva, é o pitis, é a histeria, a agressão, ou são duas possibilidades, né? Ou a catotonia, ficar sem autonomia, ficar acuado, se esconder, ficar imobilizado, e aí ele vai se sentir um injustiçado. E aí entra a presença importante do mito, né? Existem duas formas de a gente entender o mito através da identificação, que eu não considero ela positiva, porque a gente vai entrar no mito, vai vestir o mito cegamente, né? E outra possibilidade é a inspiração, e a inspiração é ótima. E para Libra, a melhor inspiração que eu vejo é a inspiração com a deusa Atena, porque os gregos compreendiam muito bem o equilíbrio que há neste eixo Áries e Libra, porque os gregos retratavam a deusa Atena não só como uma sábia juíza, equivalente a Libra, né, mas também como uma guerreira. E então se identificar com isso pode ser uma chave bem importante, como nos mostra o nativo que a gente escolheu para representar Libra, o mais libriano dos librianos, né, Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, que em sânscrito quer dizer de grande alma, o venerável. Gandhi, como todos sabem, foi um indiano com um elevado idealismo social. Ele foi fundador do moderno Estado indiano e defensor do Satyagraha, uma forma não violenta de protesto contra a opressão da dominação inglesa sobre a Índia na época dele, né? Ele empregou a resistência não violenta, ou como também é considerada, a desobediência civil não violenta, né, para liderar uma campanha que foi bem sucedida para a independência da Índia.
A lição libriana que Gandhi nos dá de equilíbrio e paz por meio de não ação violenta inspirou muitos outros movimentos pelo mundo, né, de direitos civis e de liberdade. E inspirou outros líderes a agirem como ele, assim como nos Estados Unidos, o Martin Luther King, na África do Sul, Nelson Mandela, e a Aung San Suu Kyi, que é a grande líder de Mianmar, que é viva ainda, né? Que é a antiga Birmânia, e que até hoje luta, dedica a vida dela de forma pacífica pela independência do povo lá de Mianmar, né? A revolução proposta por Gandhi é de ação, mas ele sabota a violência, não pactuando com a violência. Então, ao não alimentar a violência, ele mata a violência de fome. Né? Esse é o performance libriano, né? De quem não quer compactuar com a violência. Vejam que o aniversário de Gandhi é em 2 de outubro, né? E na Índia é feriado nacional, comemorado o Gandhi Jayanti, que é o Dia Internacional da Não Violência. Gandhi soube viver um dos mais importantes ensinamentos de Libra, que é buscar a justa medida que cada um deve receber, mas com ação e temperança ao mesmo tempo. Gratidão.